Estamos juntos aqui, ó. A gente tá junto aqui, peraí. Do Corém, ele resumiu mais ou menos o que a Itsuko falou, que a enfermagem ela já foi a arte do cuidar. E hoje ela tornou-se a ciência do cuidar. Sim. Eu acho que o profissional de enfermagem hoje, que se sujeita a estar ali na beira do leito do paciente, cuidando do paciente, ele tem que ter muito mais conhecimento. Nós tínhamos muito mais prática. Nós tínhamos muito mais habilidade manual. Clínico, habilidade manual. E hoje não. Hoje a ciência invadiu a enfermagem, e um profissional de enfermagem que não tem a teoria, que não tem essa ciência, que não sabe anatomia, fisiologia e tudo mais que ele tem que saber, ele não é um profissional que a gente considera que esteja habilitado para estar ali na beira do leito do paciente, cuidando do paciente, não é isso, André? E outra coisa que a gente também tem que pensar, assim, agora que você falou o negócio da seringa aí, eu comecei a imaginar que eu também sou meio velho na enfermagem, né? Se eu falar então que eu fazia pacotinho de gás, então, nossa senhora, né? Sabia disso, Amanda? Ah, esse pacotinho de gás? Ah, que é isso? Você não fazia poxa vida. A gente fazia pacotinho de gás lá, que aquela folha, colocava aquela fita de autoclave, né? E tinha que contar quantas gases, bonitinho. Né? Fazia bonequinho, enfim. Então, e outra coisa que a gente também tem que entender, e a Itsuko tem razão nesse sentido, e a Amanda vai falar muito mais ainda, porque é de uma enfermagem mais recente, a questão de como as técnicas também evoluíram. Mudou muito os procedimentos, mudou muito a própria questão do diagnóstico, mudou muito. Hoje o diagnóstico é muito mais fácil. Quando eu entrei na enfermagem em 93, eu também fui atendente de enfermagem, para então ser auxiliar, depois técnico. E eu sou o único que não sou da enfermeiro aqui, viu? Só pra vocês saberem. Então, ó, não falem muita coisa técnica, senão eu vou errar, viu? Mas então, cresceu, aumentou muito a capacidade de diagnóstico dos pacientes. E também, óbvio, os tratamentos. Eles foram evoluindo, né? A gente está falando de uma época que nós somos mais raiz, né? Que a gente cuidava do paciente com penicilina cristalina e era o top de linha, né? Hoje temos aí antibióticos, terapias aí de última geração e a penicilina nem é mais citada. A gente é de uma época que os curativos usavam-se líquido de Dakin, benjoim, coisas que hoje açúcar, açúcar, né? Então assim, são coisas, fazer curativo usava açúcar, era uma coisa sensacional, ficava brilhando aquele negócio. Então assim, foram evoluindo as técnicas também de tratamento, e a enfermagem tinha que acompanhar isso também. Não dá mais para ficar naquele, né, naquele momento quando a gente entrou que tinha que limar a agulha, tinha que limar a agulha, né, seringas de vidro. Eu quebrei uma vez, eu gastei quase metade do salário para pagar aquela seringa, agora atendente. Então assim, hoje mudou-se muito, as técnicas mudaram muito, e é claro que a questão da do aperfeiçoamento e do estudo também tem que sempre ser cada vez mais avançado. Por isso que o atendente de enfermagem perdeu seu espaço, o auxiliar de enfermagem vem perdendo espaço, só não foi eliminado em definitivo porque existe muito auxiliar de enfermagem no mercado, eu sou um deles, e é claro, mas né? Você fala em tecnólogo futuramente. Então, é o que estamos falando, o Corém tem falado muito sobre isso, né? Porque seria um intermediário, né? Mas, enfim, vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? E falando em futuro nos aguardar, então você não sabia então que tinha que limar a agulha? Não sabia. Seringa de vidro também? Sabe, numa central de materiais de esterilização, a lixa de unha. Sério. Para você ver o quanto a enfermagem evoluiu. Agulha que vinham com agulha de várias. Isso. A seringa era de vidro, ela vinha embalada no papel craft. E aí vinha a caixinha de agulha com várias espessuras de agulha, então você escolhia a agulha que você usar, ela estava estéril ali, terminava de usar, voltava para a central de materiais, e quem trabalhava na central de materiais afiava o bisel dessa agulha. Eu não usei, não cheguei a usar, mas aprendi no curso. Eu aproveitar essa deixa de enfermagem do passado, que é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, Itsuko com certeza conheceu. E eu tenho que citar aqui a minha professora de procedimentos básicos, que hoje é Fundamentos de Enfermagem, a lendária Carmen Teodora. Sim, ela foi minha professora. Lendária Carmen Teodora. Eu tenho... maior carinho. Eu tenho uma lembrança de muito carinho, a forma com que aquela mulher ensinava, a forma com que aquela mulher, que é isso que a gente acabou de falar, aquele brilho no olho
de orgulho de ser enfermeiro e orgulho de ensinar enfermagem. Assim como Carmen Teodora, eu também, Jaci Moser foi minha professora de ética, que eles investiam muito nisso que eu falei, do perfil profissional, né? Sim. Eles avaliavam aquela sala de alunos e eles eles selecionavam as pessoas que realmente tinham perfil profissional. Desde aquele tempo se falava muito em perfil. Muito, porque a enfermagem não é uma coisa que você de repente inventa de fazer e vai fazer do nada e aquilo ali simplesmente é o seu ganha-pão. Não tem como você trabalhar como você conserta um computador, como você trabalha vendendo um tênis, é diferente. O tratamento, a forma de agir, a forma de conversar, você conversar com o acompanhante, você conversar com o próprio paciente, o paciente, você fazer com que o paciente confie em você. Mas hoje em dia eu acho que isso está em falta. Essa parte de perfil de profissional está muito em falta. Eu acho que o perfil profissional, a pessoa no curso ela tem que sentir se ela tem esse perfil profissional. Porque ela vai investir num curso, vai chegar no dia a dia do hospital, é muito diferente, é um dia a dia muito pesado, é um dia a dia muito desgastante, física e psicologicamente desgastante. Né? Você sobrevive realmente porque você gosta, o amor que você tem pela profissão, porque realmente quando eu trabalhava na hemodiálise, né, eu tinha uma sensação de que todo dia fazia uma transfusão sanguínea, porque a gente se doava muito. A máquina quebrava, você tinha que dar conta, você tinha que realmente dividir o paciente, você tinha que dar conta daquilo, tendo ou não tendo funcionário. Então eu digo que realmente tem que ter muito amor àquilo, né? Muito amor à profissão. E tendo esse gancho que você falou da Carmen Teodora, eu fazendo a PUC, um dia ela fez uma aposta comigo e acabei eu acertando a pergunta e acabei ganhando um livro dela. Então ela colocou uma dedicatória. É uma relíquia. Você sabe que você falou esse negócio do querer, de como tudo, enfim, como deve ser a enfermagem, e aí que a Amanda está no último ano, né? No último semestre. Você vê como eu tô velho, é tudo semestre agora. Não, eu pergunto porque assim, ao mesmo tempo eu fico imaginando como é que as pessoas entram na profissão. Porque não é fácil. A faculdade de enfermagem, ela é muito difícil. É uma faculdade muito complicada. O curso técnico não é fácil. Não é fácil também. O curso técnico não é fácil. Você vê que os alunos... Eu dou aula para enfermagem de anatomia e eu vejo que a hora que os alunos se deparam com aquela aula de anatomia, que você vai apresentar um sistema para esses alunos... E aí que eles percebem na onde eles se meteram. Mas eu tenho um pensamento de que a enfermagem ela é muito seletiva. Sim, ela se seleciona. É uma profissão muito linda. Principalmente agora, pós-Covid, tem muitas pessoas querendo fazer, porque é uma profissão heróica. Com evidência, né? Os negócios dos heróis, né? Isso. É uma profissão bonita. E aí quem acaba tendo um pouco de dúvida, quem acha aquela profissão bonita, a pessoa inicia fazendo um curso técnico ou fazendo uma faculdade. E aí, quando começa a ter os conflitos ali, começa a estudar, começa a ver anatomia, que não é fácil, começa até a conversar com profissionais que já estão formados há muito tempo, que já trabalham há muito tempo na área, começa ali a criar barreiras. No meu curso mesmo, iniciou com 35 alunos. Ali um pouquinho mais. Hoje vai se formar 8. Então é muito seletivo. É um curso muito seletivo. O curso técnico, ele... só os fortes que ficam, cara. Por ser menos tempos, 2 anos, né, o curso técnico, ele acaba não sendo tanto, porque até não entra em tantos conteúdos, é algo mais básico. Sim. E aí acaba não filtrando tanto. Mas aí depois do mercado filtra. Depois do mercado filtra. E a questão do curso técnico, né? Eu me recordo quando eu fiz técnico já faz algum tempo. Mas olha que engraçado. Quando eu era atendente de enfermagem, lá em Angatuba, que foi onde eu comecei a minha carreira, não existiam auxiliares de enfermagem na época. Os auxiliares de enfermagem que tinham na Santa Casa de Angatuba eram somente 6 e eram supervisores, eram os encarregados. Porque já era um degrauzinho acima. O técnico de enfermagem, então, era o enfermeiro da época. Porque a faculdade de enfermagem já era, naquela época, seletiva, né? Não haviam tantos profissionais. A região toda PUC naquela época, não tinha outra. Não, só pra você ter uma ideia, lá em Angatuba, quando eu entrei em 93, só tinha uma enfermeira. Pro hospital inteiro.
Não uma por unidade, né? Se a gente for pensar, não. Né? Só tinha uma enfermeira. Então, na PUC também, a gente trabalhou com 2 enfermeiras. Eu trabalhava à noite, eu respondia pela metade do hospital e outra enfermeira respondia pela outra metade do hospital. Olha para você ver. Então, realmente... A gente costuma falar aí no não tinha. Que a gente via a enfermeira na hora que ela pegava o plantão e ia ver de novo a hora que ela ia passar o plantão. Porque era muita coisa, né? Porque ela ficava com praticamente o hospital todo, inteiro. né? Praticamente o hospital inteiro. E assim, quando a gente está falando da seletividade e tal, então, à medida que as pessoas foram se aperfeiçoando, elas foram buscando, óbvio, pela questão do conhecimento. Tanto que eu tenho muitos amigos que eram auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, e resolveram fazer a faculdade de enfermagem. Não foi o meu caso, eu acabei indo para um outro caminho, mas continuo trabalhando na área. E isso que você falou, seletividade, é bacana, mas mesmo assim, essa seletividade eu acho que tinha que ocorrer também na base, porque infelizmente a gente tem tido técnicos de enfermagem, que a gente convive, trabalha, e vocês dão aula, sabem disso, que também não parecem estar capacitados para aquilo. Mesmo tendo essa questão envolvendo o quão é grandioso trabalhar na área da enfermagem, e talvez as pessoas vão muito mais por esse... Eu vou usar uma expressão que não é no dia a dia, tá? Você vai saber isso uma vez, ou qualquer dia desse. Mas esse glamour, né, que romantizaram a nossa profissão. Romantizaram. Quem tá ali no dia a dia sabe o quanto é difícil, olha, ficou até assustado. Sabe que não é fácil, mas aí esse romantismo dá essa impressão que as pessoas falam assim, não, eu quero fazer parte disso, mas não sabe o quão é difícil no dia a dia. Pensando que é só glória, né? Pensando que é só glória, e não é por aí, né? Eu acho que não vem a responsabilidade que não conseguem ter essa visão quando iniciam um curso. Na semana passada, com o presidente, eu falei sobre certificação, porque eu tenho uma experiência fora do Brasil e nos Estados Unidos se investe muito em certificação. O que é certificação? Não é uma formação. A certificação a Amanda, por exemplo, a Amanda termina a faculdade dela e ela presta uma prova de uma entidade que vai certificar que realmente ela tem o conhecimento necessário para que ela execute aquela tarefa, né? Então, por exemplo, ela quer se especializar em obstetrícia, ela vai fazer uma certificação em obstetrícia e vai demonstrar todo o conhecimento dela em obstetrícia. Aqui no Brasil, presidentes que estão, o Corém já está com essas ideias, esses objetivos de ter as provas de certificação para enfermagem. Eu acho isso interessantíssimo. Excelente. Exatamente para o mercado selecionar esses profissionais certificados. Sim. E como a Edson puxou o assunto do tecnólogo, nos Estados Unidos, por exemplo, existe o enfermeiro prático. O enfermeiro prático que lá existe o assistente de enfermagem. É um assistente de enfermagem com mais de 10 anos de experiência, e ele presta uma prova que demonstra todo o conhecimento e experiência que ele tem, e ele se torna um enfermeiro prático, entendeu? Que seria o nosso tecnólogo. Uhum. É um nível abaixo do enfermeiro. O enfermeiro registrado é o enfermeiro que faz a faculdade, esse é o enfermeiro registrado, e abaixo dele o enfermeiro prático, que é o cara que vai trabalhar no corredor, que vai fazer a assistência, que é um assistente de enfermagem com muita experiência e muito conhecimento. Eu acho isso muito mais interessante do que você pegar uma pessoa aí que tem dinheiro para pagar um cursinho, ela faz um curso, já se forma naquilo, e de repente vai pegar um setor com 10 técnicos de enfermagem que cada um tem 15 anos de experiência, né? Eu acho muito mais eficiente esse formato. Eu acho que o Conselho de Enfermagem ele veio mesmo para modificar, porque veja bem, enquanto nós, em 2 enfermeiras, respondia pelo hospital todo, eles definiram que cada setor teria que ter uma enfermeira. Eu acho que isso escala mínima, né? É escala mínima. Isso é muito importante. Eu acho que junto com isso, né? Com certeza eles vão ter que estar pensando em certificação, tecnólogos, provavelmente vai vir muita novidade pela frente, sim, porque eles vão ter que realmente, diante de tantas escolas formadores, né, eles vão ter que pensar em certificação, em alguma forma realmente de fazer uma seleção. Isso, né, acaba valorizando, né? Valoriza. Com certeza. Sim. E a gente está no momento agora... Quanto mais demonstração de conhecimento o enfermeiro tem, ou o técnico também. Eu acho que eu fiz esse questionamento para o presidente na semana passada. Eu acho que o técnico e o auxiliar, eles têm que ser especializados. O cara que trabalha em UTI, ele tem que ser especialista em UTI. O cara que trabalha no centro cirúrgico, ele tem que ser especialista. Na minha área, que toda a vida foi politraumatizado e atendimento de urgência e emergência,
O cara tem que ser especialista. Antigamente a gente se especializava. Verdade. Uma das coisas, né, que eu sinto, né, quando eu estou passando de estágio com os alunos na psiquiatria, né, que esse pessoal também tem que ser especializado. Com né? certeza. Então, de repente, você vê aquela população, aquele cliente, paciente precisando de cuidado, e ao mesmo tempo você vê que realmente tem a lei da mobilização, tem que ter prescrição. E ao mesmo tempo eu não vejo investimento na capacitação desses profissionais. Exatamente. Então, isso é uma situação, né? E daí, se você vê obstetrícia, sempre vai ter, né? Sempre tem algumas áreas que, se você vê banco de leite, teve muito investimento, modificou-se muito, né? Então, você vê que alguns setores estão mudando, mas essa necessidade de ter capacitação em toda a área, politrauma, todos os setores, sim, acho muito. E aliás, essas meninas, o vai lembrar, o André também. Hoje em dia essas meninas, elas têm a informação na palma da mão, né? Se sim, você quer saber de algum assunto, eu lembro na minha época, esses dias eu estava mexendo na minha casa, eu tenho uma pastinha de certificado lá, eu tenho 38 certificados de todas as áreas, mas os certificados a gente tinha que sair daqui, pegar um cometa para São Paulo, que os cursos só existiam em São Paulo, não tinha curso aqui em Sorocaba para nada, né? Então a gente corria atrás dessa informação, a gente corria atrás desse conhecimento, e hoje você tem, e se você hoje precisava, hoje online. Tudo online. Se você precisava de eu nunca vou esquecer um trabalho sobre lúpus eritematoso sistêmico que eu tive que fazer no meu curso. Eu passava dias na faculdade na biblioteca da Faculdade de Medicina. O quanto não podia tirar o livro de lá. A gente usou essa não podia tirar o livro de lá. Xerox não existia, né? Sim, não existia. Em larga escala como é hoje, né? Tinha que ler e escrever o bendito do trabalho. E eu, por muito vagabundo que sempre fui na clínica médica e peguei o menor nome que tinha na lista. LES. Lúpus eritematoso sistêmico. Qual é a informação que se tinha de lúpus eritematoso sistêmico em 1994? Nada. Você achou que seria fácil? Eu achei que ia ser fácil. Nada. O menor nome da lista. Hoje é difícil. Né? Hoje é difícil. Hoje é difícil, com certeza. Né? Mas o que se sabia de doença autoimune em 1994? Muito pouco. Né? Então, hoje você tem a informação na palma da mão. O cara que ele quer trabalhar num certo setor, que ele vê alguma coisa diferente no setor, ele vai puxar no Google e ele vai ter toda a informação que ele precisa daquilo. Aliás, você falou isso aí, Sérgio, e é interessante porque, que nem a Amanda está fazendo a faculdade, vai poder me dizer isso melhor. Na própria faculdade também não tem assim uma abrangência, não abrangência não é a palavra correta, mas por exemplo, obstetrícia tem bastante assunto sobre ele, a própria questão da UTI tem bastante, clínica médica bastante, a parte então de gestão tem de tudo quanto é cor, né? E aí esses pormenores na própria faculdade também não se debate tanto, sim, né? Essas aulas são Sim. Não se debate tanto. E aí o que acontece? A gente também acaba tendo uma equipe de enfermagem que também não está preparada para cuidar de um paciente que é portador de qualquer doença autoimune ou qualquer outra síndrome de doenças raras, que hoje já temos inúmeras, né? Coisas que descobriu depois da descoberta da DNA, né? Sim, são doenças que já existiam em dado momento, mas infelizmente morria. E teve muita gente, eu ouvi muita gente que morreu sem diagnóstico, que não conseguia decifrar o que a pessoa tinha. E isso a faculdade não tem hoje, assim, essa excelência de debate em cima desses tópicos, né? É mais o geralzão, né? É muito mais introdutório do que aprofundado. Por isso que é importante a especialização, né? A pós-graduação, no nível superior você tem a pós-graduação, você pode optar pela pós-graduação, que eu também não vejo com muito bons olhos, porque você pega a pós-graduação 100% EAD, né? Você pega urgência e emergência 100% EAD. Não, mas como é difícil, né? Não dá, né? A sua faculdade é presencial? É presencial. Mas não é mais integral como era antes, né? Não é mais integral. Agora não existe mais curso integral, né? Ele realmente não existe. Ele é de manhã ou à noite, você né? Tem a faculdade em tempo em meio período, e depois você pode fazer a residência de enfermagem quando você vai se e tem a turma do EAD agora também, né? A faculdade EAD. Gente, quem está ouvindo vai pensar assim, nossa, mas eu não estou discriminando a questão do EAD, né? Mas a gente que está na área, a gente tem bastante. Algumas matérias que isso. é um saco você ficar na sala de aula,
umas matérias muito teóricas, que só tem texto. Mas eu sempre achei que fosse inviável ser EAD, mas hoje realmente existe, talvez. A gente depende muito do aluno. O EAD ele é uma dependência do aluno, porque o aluno vai estudar sozinho, não vai ter um professor que vai explicar, ele não vai ter uma explicação. Ele tem que ser muito autodidata. Então, ele tem que ser muito autodidata. Exatamente. Aí é o cara que gosta de estudar. Mas aí, eu acho assim, eu, por exemplo, eu fiz gestão pública EAD. O meu curso de gestão pública foi em EAD. É difícil pra caramba. É pior do que se fosse presencial. Mas, veja bem, eu tô falando de coisas que são teóricas, eu tô falando de números, né? Eu estou falando de uma outra situação. A faculdade de enfermagem, na minha concepção, você tem que pôr a mão no paciente. É que tem matérias. Entende, né? É uma matéria de ética, uma matéria de. Até a psicologia. A gente não precisa ter necessariamente uma aula prática num laboratório, a gente não precisa colocar a mão em um paciente. Eles selecionam as matérias para ser por exemplo, uma matéria de fundamentos. Impossível. Fundamentos. E é pesada, é uma matéria pesada pra caramba, né? A própria questão da anatomia, né? Sem chance. Sem chance. Farmaco. Tem que ser discutidos, tem assuntos que você tem que dar exemplos, você tem que mostrar, aí não dá. Mas eu acho que mudou muito o conceito da enfermeira, porque quando eu comecei a ser a enfermeira, a gente sempre se ouviu que a gente era empregada de médico, desde sempre, era cultural. Hoje em dia a autonomia da enfermeira era cultural isso. Então, hoje eu vejo enfermeira, hoje eu tenho muito prazer de ver enfermeira de hoje, porque realmente elas têm uma autonomia de exame físico, né? Realmente das coisas que quando você fala em sistematização, né? Diagnóstico, né? Prescrição de cuidados, né? Mas hoje é muito difícil você saber existem auxiliares de enfermagem que não têm conhecimento do diagnóstico de enfermagem. Eles não sabem. Eles não valorizam, não valoriza, né? Prescreve. Que, na nossa época a gente já desenvolveu, porque infelizmente a gente teve que desenvolver isso meio que na experiência. Porque naquela época até médico faltava, né? Faltava muito médico. Então você desenvolve aquele olho clínico que você estava andando pelo corredor do hospital, você já tem aquela vivência com o paciente, você dá aquele rabo de olho na maca do paciente, você sabe que ele não está legal. Você já vê que ele está diferente, ele está mais pálido, ele está mais quieto, né? E hoje você já tem isso de você passar em todo o começo de plantão e fazer uma anamnese. E fazer o exame, ver como aquele paciente está, né? Trabalhar com uma equipe que já tem um conhecimento a mais é muito mais fácil. Eu falo isso pelo estágio que eu fiz. O protocolo hoje em dia salva. Mesmo que não tenha um médico ali na unidade ou num pronto-socorro, tá tudo corrido, o médico não tá ali com o paciente. O protocolo, ele te respalda. Porém, o protocolo, ele não funciona se não tiver profissionais capacitados. Assim. E aí eu mesma me sinto muito mais segura quando tem um profissional, um auxiliar, um técnico de enfermagem que já tem mais tempo de experiência. Sim. Porque, querendo ou não, a gente traz uma segurança, tem um conhecimento maior, mesmo assim, aquele protocolo. Não, mesmo porque o Cortella fala isso, né? Não tem nada pior em qualquer área do que um incompetente com iniciativa, né? Sim. Sério. O incompetente, o que é sem? Com iniciativa. Com certeza. Não, em qualquer lugar dá errado. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser dirigindo um carro, fazendo um fogão. O incompetente não sabe. E aí tem a ver a questão dos protocolos, e é lógico também. Existe o feeling da pessoa ter mais experiência. Isso é verdade, que o Sérgio fala. Na hora que você olha, você já tem uma percepção diferente. Claro, é o dia a dia. E o convívio também com vários tipos de situações. Né? Eu, por exemplo, trabalho hoje no hospital de hanseníase. Então, assim, eu juro pra vocês que de vez em quando um paciente, uma pessoa na rua, eu fico olhando e falo, olha. Se fizer uma baciloscopia aí, não sei não, sabe? Mas é por causa do olho, que eu olho aquilo todos os dias há 17 anos, né? Olha, eu fico olhando, peraí, eu não sei não, se é uma biópsia. Você fica com seu olho clínico. Se fizer uma biópsia, olha, não sei não. Então, assim, a gente acaba ficando com esse feeling mesmo, né? Eu trabalhei em UTI também por algum tempo, né? Foram quase 12 anos, e a percepção muda. Sim. Porque são pacientes muito mais críticos e tal. E a UTI, inclusive, sabe, um parênteses, eu sempre comento isso, que a UTI é um dos lugares, assim, para quem tem problemas de frustração, de se sentir incompetente, não pode trabalhar numa UTI. Porque ele vai para a UTI, ele usa toda a sua técnica, todo o seu conhecimento, ele se dedica de corpo e alma e o paciente morre.
Porque ele se frustra, ele fica, caramba, velho, eu fiz tudo o que podia ter sido feito, né? Você perdeu o paciente, sempre vai difícil. Então, assim, você tem que tomar cuidado. Então, assim, a gente fica mesmo com essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar o seguinte, e a gente, lógico, estamos falando de enfermagem, e não teria por que entrar no assunto, mas é diretamente ligado. As outras áreas multiprofissionais também, né? Porque a gente fala de um médico, a gente fala também de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, que se também não tiver proposta para que ele realmente faça as coisas como deve acontecer, a gente também acaba ficando meio até não digo de mão amarrado, porque a gente vai lá e tem que fazer, mas que dá uma angústia nesse sentido. Você fala, caramba, mas espera aí, eu acho que não é por aí, eu acho que podia fazer para cá, podia fazer mais para lá, né? E a gente percebe muito isso. Quando a gente pega uma prescrição que não é correta, medicação que você vai falar assim, peraí, medicação que você vai falar assim, peraí, mas parece que não é por aí. Exato. Eu já peguei Buscopan composto, né, pra quem é da área sabe bem que é um ampola de 5 ml, e eu falar pro médico, olha, doutor, eu acho que não é bem essa prescrição. E ele falou, é pra fazer assim, pronto. Eu chamei a enfermeira e falei, enfermeira, desculpa, eu não tenho segurança para fazer esse procedimento. Então você conversa com o médico ou você faz, eu não vou fazer, eu não me senti seguro em fazê-lo. Ela foi falar com o médico e falou, não, tudo bem, vamos fazer e ver. Então, quer dizer, tem todo, como você fala, uma corrente. Vamos supor que eu fizesse, de repente podia acontecer nada com o paciente, mas se acontece alguma coisa, então toda aquela dedicação, todo aquele conhecimento que eu tenho, que eu estudei para ter, ela se perde por conta de um terceiro que fez uma prescrição errada. Isso faz parte de toda a evolução do processo. Sim. Nutrição é a mesma coisa, a física é a mesma coisa, a farmácia, né, o pessoal da farmácia é a mesma coisa. Principalmente agora, que as medicações são todas doses unitárias. Desse tamanho, a letrinha, né? Desse tamanho. Você enxerga bem ainda? Ainda sim. Flávia, olha. Como é que não vai enxergar bem? De perto a gente enxerga. Uma das coisas que sempre espera é isso, né? Porque de repente a gente vai no PA, num pronto atendimento e está prescrita insulina NPH em vez de regular, para uma pessoa que tem uma glicemia de 500. Então, de repente você questiona o médico e fala, não, tem que mudar, não é NPH, é regular. Ele te olha assim. Então, realmente, eu acho que essa formação toda, né, esse contexto de que você não pode simplesmente praticar uma prescrição, você tem que ter essa visão, né? Tem aquelas doses que falam, não é possível, não prescrevendo uma dose dessa para uma criança. Então, realmente, para criança exige-se muito, né, esse conhecimento, e você tem que sempre estar questionando isso. Nunca fazer, aquilo que eu falo para os alunos, nunca fazer nada em dúvida. Não faça se tiver dúvida. Pergunta. Perfeito. É muito mais honesto você perguntar do que você fazer uma coisa que você não tem certeza e você não sabe fazer. Isso também fortalece a enfermagem, porque senão... É uma troca, né? É uma equipe. Sim, de repente você tem que valorizar quem está ali, o profissional, o enfermeiro, falar, olha, realmente estou em dúvida, é isso mesmo. A gente não faz o que o médico manda, né? Você não é realmente, você não é. Então, todo mundo tem esse conhecimento e você como técnico também, você tem que saber que realmente, nossa, mas que estranho, né? Insulina, 10 unidades para esse valor. Você tem que começar a visualizar para que serve 10 unidades e não, por que não 2. Então, esses feelings, né, que vocês falam, que realmente tem que desenvolver. O aluno tem que... Por isso que eu falo, né? Daí quando se fala assim, olha, o pessoal fala assim, aquela mulher chata vem vindo para ser atendida, olha, de novo, chata, ninguém aguenta aquela mulher, todo dia, toda semana ela está aqui. Falei, aluno, você dê uma lida no prontuário, conversa com a paciente, porque aquela mulher chata é uma pessoa que faz quimioterapia e realmente não está dando certo a quimioterapia dela. Não que ela tenha direito, mas saiba um pouco do mundo interior dessa pessoa. Porque daí você vai criar uma certa... Você não vai ser mais uma pessoa falar que ela é chata, você vai entender e vai realmente fazer... Porque é muito difícil você só fazer as coisas, mas quando você sabe do que está se tratando, você vai ter muito mais empatia, você vai ser mais simpático, você vai cuidar melhor e ela vai te agradecer por isso. Essa mesma pessoa veio com a sonda vazando, porque estava tendo um escape de urina e queria que a gente resolvesse. Daí ele fui com o aluno e falei assim, vamos ver.
Desinsuflei o balão, realmente tem só 5 ml, se esse balão é para colocar 20, vamos colocar 20 e vamos observar se realmente vai ter escape. Então começar a perceber as coisas, não falar, ela veio para trocar sonda, vamos trocar sonda, veja outras possibilidades. Qual é o problema, né? Então é aquilo, tem uma pessoa que tem uma irrigação contínua num hospital pequeno, no interior, trocaram várias sondas porque não sabia que tinha que fazer irrigação contínua. Comece a aprender, trocaram 3, 4 sondas, depois mandaram para o hospital de referência, porque estava entupindo, obstruindo a sonda e simplesmente tiraram e trocaram. Se você for uma pessoa que sabe que tem que lavar essa sonda, você vai ser uma pessoa que vai impedir que faça isso. Então comece a ser um profissional diferente, comece a ter outras visões. É isso que eu quero de vocês, formar pessoas que pensam, ser pensante, não só fazer as coisas, vejam outras possibilidades. Mas enquanto eu estiver formando essas pessoas, enquanto eu estiver conseguindo formar vocês, sendo essa pessoa que pensa, é o que eu quero. Agora, a hora que eu estiver cansado, eu não tiver realmente nenhuma emoção de estar com vocês, estou fora. Eu falei assim, eu vou ser a primeira a falar, estou fora, né? Então, por isso que eu falo, né? Que realmente você tem que estar ligado àquilo que você gosta. De princípio, você tem que amar aquilo que você faz. É a questão que é muito falado hoje em dia, que é ter um olhar holístico para o paciente, né? Ele como um todo. É muito falado. Por isso que eu bato tanto na tecla da certificação, porque hoje em dia não, desde sempre, se investe muito no tempo de experiência. E eu acho que o tempo de experiência ele é muito relativo. Eu acho que tem gente aí com 10, 15 anos de enfermagem que não sabe nada e tem recém-formado que sabe são muito, extremamente estudiosos sabe muito. E sabe muito, são muito interessados. E aí você acaba admitindo aquele cara de 15 anos de carteira que não sabe nada e deixando para trás um puta talento que não consegue o seu primeiro emprego, que não consegue o seu primeiro porque não teve chance, não teve. Eu acho que a certificação vai alinhar, vai balancear, vai deixar justo isso. Você tem o cara experiente que sabe bastante e vai estar justo com o cara inexperiente que sabe bastante. Eu já escutei muito dessa situação. A pessoa fala assim, eu tenho 20 anos de experiência. Daí alguém fala assim, 20 anos que faz tudo errado. Então, a gente já não viu, né? No nosso dia a dia, quantos a gente já não encontrou. Não é só o tempo. Dessa forma. E a Itsuki colocou a atuação da enfermeira. E uma coisa que eu vejo, uma grande diferença que eu vejo, é claro que não em 100% dos casos, mas a gente tem aquelas lendas, Etsuko, Wanda Lopes, a gente tem Cida Borges, a gente tem Valderez, né? Beth Colli, a própria Sônia, que está lá no Hospital Regional até hoje. Qual Sônia? A Sônia Loira, que está lá à noite no Hospital Regional. A que era dona do colégio? Que está lá. Da Infesp? Não, a da Infesp não era a Sônia. Era... A Sônia do cabelo comprido, né? Sei. Está lá até hoje. Ela está à noite ainda? Ela está à noite ainda. Eu trabalhei na Santa Casa. Elegância, na mesma maquiagem. Eu queria andar naquela elegância. No salto de 15. Lá na faculdade hoje, manda andar de salto também, não? Não, é sapatinho. Não sei, vou perguntar, ué. Sapatinho impermeável. Hoje é croques. Mas a Sônia de salto alto. Admirável. Que eu tô no CHS de salto alto. Lá de salto alto. E continua. E eu vejo, eu já vi auxiliares de salto alto. Lá atrás. Essas lendas que eu falei, que eu tive, graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar com quase todas, acho que dessas que eu falei, só a Valderez que eu não trabalhei. Eu trabalhei. Era uma relação interpessoal entre a gente que era muito diferente que é hoje. Parece que o pessoal que sai da faculdade hoje, ele sai para ser chefe, não sai para ser enfermeiro. É isso mesmo? Depende. Eu falei que não é 100%. Mas tem. Infelizmente tem. Muitas, eles fazem estágio no Hospital Regional ali e você vê que meio que não quer ter contato com o paciente, quer fazer relatório, quer fazer prescrição, mas ir ali na beira do leito, colocar a mãozinha no paciente, né? Até a relação com os próprios, olha muito de cima para o técnico de enfermagem. Eu não consigo conceber se não tiver mesmo olhar, você não consegue formar a equipe. Se virar a costa para ela tá ferrada, ela não vai conseguir fazer tudo sozinha. Ela não forma equipe, né? Se você não conseguir olhar de igual, né? Você não soma. A equipe começa no auxiliar e acaba no enfermeiro. Todo mundo tem que ter essa consciência que nós estamos ali para fazer o mesmo trabalho. Cada um fazendo a sua função, mas o trabalho é o mesmo. Sim. Com a melhor qualidade possível. Por isso chama equipe, né? Exatamente. Sim. E não, a equipe de enfermagem não para no médico, ele para no enfermeiro. O médico está fora da equipe de enfermagem. Sim. Né? Então nota-se que há um excesso de valorização
da presença do médico, não que ele não seja importante, é óbvio, para fazer o trabalho dele, ele é essencial. Mas dentro da equipe de enfermagem, meio que coloca o técnico auxiliar do lado e vou dar assistência para o médico, vou ficar... E eu acho que isso tem essa concepção que nós tínhamos naquela época, que a gente, até hoje, a gente faz encontros do pessoal e tá lá todas as enfermeiras que trabalharam com a gente. Eu realmente noto nessas novas gerações, e não é de hoje, isso já vem de um certo tempo, que a enfermeira ela não quer assumir um papel assistencial e sim um papel administrativo, né? Mas esse enfermeiro vai sofrer depois. Vai sofrer, exatamente. Técnico. Vai sofrer porque a equipe dele. Você não sabe aonde você vai trabalhar quando você sai da faculdade. Exatamente. Eu costumo pegar, de repente você não consegue um emprego num hospital grande, ou você não consegue um emprego num hospital de ponta, você tem que pegar uma santa casa aí de uma cidadezinha pequena, e é você, e você é o seu auxiliar. Mas entendeu? Se você age com a sua equipe de uma forma, tipo assim, eu sou superior, a sua equipe não vai te dar o apoio que você precisa. Não vai. Eu hoje tenho o prazer de trabalhar, vou citar o nome, eu trabalho com a enfermeira Paula Bocchio ali no ambulatório do Hospital Regional, e ela realmente é o tipo de enfermeira que você... Puta, hoje eu não tô afim, mas eu não posso pisar na bola com ela. Entendeu? Ela não precisa mandar. Ela não precisa, faça isso, faça aquilo, todo mundo já sabe o que tem que fazer. É a diferença do chefe pro líder, né? Sim, com certeza. Perfeito. A liderança da enfermagem. A liderança é muito... Exatamente. Lembrando, e a gente tem que lembrar, e a gente não pode esquecer que a enfermagem, em todo o sistema de tratamento de um paciente, é quem fica a grande parte do tempo do lado do paciente. Com certeza. O médico ele vem, faz sua visita, faz o que tem que fazer, a nutricionista faz sua visita, a físio vem, faz sua visita, etc. Mas quem fica ali, o grosso do todo o tratamento, é na mão da enfermagem. Principalmente do técnico auxiliar. Sim. Auxiliar, beira de leito. Sim, beira de leito. E agora você falou um negócio, eu queria fazer uma pergunta para as duas, na verdade, né? Você também quiser responder também. Porque a gente fica falando, enfermagem, não sei o que, enfermagem. Acho que alguém pergunta, sempre já aconteceu comigo, perguntar, mas rapaz, como é que você foi parar nisso, né? Porque eu era um cara que vendia pamonha lá em Angatuba, de repente, na hora que eu vi, eu tava trabalhando no hospital, né? Pô, nada a ver, né? Como é que você foi parar na enfermagem? Olha, eu não tive nenhuma... Normalmente as pessoas falam, minha família é de enfermeiras. Não tive também ninguém doente que eu precisei cuidar. Eu só queria fazer algo. Eu escolhi. Eu queria fazer algo. Eu estava em dúvida entre fisioterapia e enfermagem. E aí eu comecei a pesquisar. Você queria ir pra saúde mesmo, né? Pra saúde. Eu sempre quis ir pra saúde, mas eu não sabia qual área ali. Fazia aqueles testes vocacionais e dava desafio vocacional. Eu falava, gente, o que é isso? Não quero. E aí eu fui e iniciei a enfermagem. Daí no começo foi aquela coisa... É impactante, né? Porque aquilo que eu falei do glamour, né? Acho que é um glamour, né? Não é bem assim, né? Sim, e eu faço... A gente costuma ver só a enfermeira com aquele quadro, né? Sim. Com aquele capzinho, com o dedinho assim, né? A intenção de ver só isso, né? Eu faço o meu curso com profissionais que já são formados há 15 anos, 20 anos, igual o meu grupo, que é o pessoalzinho que restou, todos são técnicos de enfermagem. E são formados Você é exceção. Eu sou a exceção. E aí eu comecei eu grudei neles, né? Eu falei, vou grudar neles, eu não tenho experiência, eu sou muito nova, entrei na faculdade com 17, falei, eu vou grudar neles porque ali é o que eu preciso. Sim. E a Itsuki entrou como atendente de enfermagem, que ela falou, né? Na época, para quem não sabe, eu tenho quase certeza que foi assim. Na época existia curso de atendente de enfermagem e tinha diploma, inclusive, de curso de atendente de enfermagem, não era? Na verdade, eu fui atendente por conta de já estar na faculdade. A irmã Renata falou, não, você pode ser atendente. Me colocou à noite trabalhando de atendente, eu secando luva, pendurando as luvas. Falando assim, não sei por que a Itsuki trabalha aqui. Talcava ela depois. Por que ela está trabalhando aqui à noite? Eu falei, mas eu estou trabalhando, eu estou secando luva, estou pendurando. Eu não sei por que você está preocupado comigo, eu estou trabalhando, estou com você, a gente está junto, né?
Mas assim, eu fiz enfermagem e foi por uma escolha. Teve gente que falou assim, por que você não faz medicina, né? Naquele tempo, se você tivesse enfermagem, poderia ser transferido para medicina, mas fazer uma complementação. Eu sempre quis ser enfermeira, né? E aí, a minha avó, eu nasci no Japão com 2 anos, eu fui um parto domiciliar. Ah, você nasceu, sei. Eu sou Issei, nasci no Japão, fui um parto domiciliar. Parteira fez o parto, nasci pélvico, levei 1 hora para chorar, eu seria um óbito. Daí eu falei, eu vou fazer obstetrícia. Alguma coisa, eu falei, eu vou fazer obstetrícia. Eu vou ser obstétrica. Depois dessa. Por isso que demorou 1 hora para chorar. Inclusive tem um fundamento aqui. O primeiro filho da minha mãe, pélvico, em casa, demorando 1 hora para chorar, sobrou Itsuko para falar, vou fazer obstetrícia, porque, né? Então eu já entrei na enfermagem pensando em fazer obstetrícia. Né? A minha área de especialização foi obstetrícia e hemodiálise. Agora eu vou fazer saúde mental, porque eu tenho uma filha com síndrome de Down, eu vou fazer especialização em síndrome de Down com um professor lá em São Paulo. Então essa é a minha outra proposta individual para me satisfazer. Mas assim, eu sempre quis ser enfermeira, sempre quis. Eu tenho prazer de ser enfermeira, realmente com arte de cuidar mesmo, sempre. Né? E acho que a minha grande satisfação, né? Trabalhei em oncologia, trabalhei em vários setores do hospital e todo mundo falou, mas Itsuko, cada tempo está no lugar, você está na quimioterapia, agora está na MI, que ninguém quer trabalhar. Eu sempre tive essa ideia de que se eu rodasse os setores eu aprenderia. Eu tive um não, eu me formei e fui trabalhar no servidor público. Teve uma enfermeira que falou, Itsuko, você tem perfil para ser cardiologia, vai no setor de cardiologia. Não, eu vim para fazer obstetrícia. Não subi no setor de cardiologia, falei, perdi a grande chance da minha vida, agora nunca mais vou falar não na vida. Então deixei de subir na cardiologia, que ela falou que eu daria conta. Não, mas eu vim trabalhar aqui na sala de parto, eu quero ficar aqui. Né? E lá tive várias experiências muito boas na sala de parto, servidor público, trabalhei no Santa Lucinda, tal, em obstetrícia. Daí eu falei, no conjunto hospitalar, onde me colocarem eu vou ficar, porque na verdade eu quero aprender. Me colocar no centro cirúrgico, cada tempo estava num lugar. Daí de alguma forma, isso como professora foi muito positivo, porque eu rodei o hospital inteiro. Né? Então, hoje, se eu tiver que fazer, hoje eu estava na pediatria na Zona Oeste. Se eu tiver que fazer uma medicação de criança, de boa, isso me assusta. Daí o pessoal fala, tem poucas pessoas que gostam de fazer medicação na pediatria. Eu acho muito legal fazer conta, muito legal fazer a diluição. Eu não tenho essa habilidade. Eu me sinto segura para isso. Então, eu gosto de obstetrícia e eu gosto também de pediatria. Daí o pessoal fala, mas você consegue fazer essas contas? Eu falo assim, eu gosto. Pega o jeito, né? Pega o jeito, né? Então, eu acho que o fato de ter rodado o hospital como um todo, isso me facilitou a vida. Vou fazer um portocate, tranquilo. Vou fazer hemodiálise, já sei como funciona a máquina de hemodiálise, porque eu trabalhei no setor. Então, o fato de ter ficado no MI, cuidar de todos os pacientes que tinham doenças infecciosas, tudo isso ganhei grande experiência em tratar de hepatite na época, que foi, inicialmente, começou esse tratamento de hepatite, HIV, tudo. Então, eu acho que essa modalidade de rodar, toda a chance que você tiver de ter vários setores, eu acho que é um aprendizado. E isso realmente hoje, esse que é o meu aproveitamento para dar aula, porque realmente eu fiquei bem. Eu falo esse negócio que eu não tenho habilidade com o NEL, porque eu trabalhei um tempo em UTI adulto, né? E UTI adulto é 4 ampolas de adrenalina, não sei quando, vai, viu, em bolos e tal. E aí na criança, na criança tem que pegar ampola, aí você tira 0,2, aí dilui não sei quanto e faz 0, não sei quanto. Até eu pensar fazer isso, aí parou. E vai para rediluição, e vai para bureta, vai. Aquela bomba de seringa. Até eu pensar em fazer isso aí, coitada da criança, então. Porque eu tô nesse costume, vai 5, 10, 12, 14, entendeu? Você gosta das coisas rápidas. Hoje não mais. Hoje agora eu tô. Mas tô uma coisa bem específica que é hanseníase. Hoje eu tô na hanseníase. De novo, eu pergunto para ela, porque realmente a noção do futuro eu gostaria também que vocês linkassem, porque é legal. Não, até eu ia perguntar, que você falou que você quis obstetrícia, né? E você pretende se especializar em alguma coisa? Pediatria e obstetrícia. Mas combinou? Como que é o negócio? Você sabe que é diferente hoje, tanto a questão da pediatria como a obstetrícia, porque isso é justamente o que nós estamos falando do quanto as doenças também hoje são mais diagnosticáveis e as crianças principalmente desenvolvem muitas, em especial síndromes, que a gente não via. Eu não sei se a gente não via
ou se era algo muito restrito, porque... Autismo, né? Autismo, porque assim, e outra também assim, a gente está falando de grandes centros, né? É que nem eu estava lá em Angatuba, né, uma cidadezinha que é pequena, o hospital também era pequeno, apesar de ser bastante resolutivo para a época e para o lugar, mas essas situações a gente não ia ver lá, né? A gente ia ver em hospital das clínicas, em grandes centros, né? Então talvez nos distanciou. E óbvio, vocês são da geração da internet. Né? Você procura isso. Né? E aí aquilo que o Sérgio falou, né, gente? O que a gente sabia era o que a gente aprendia no curso e o que a enfermeira nos ensinava. E os médicos. Hoje em dia está muito mais fácil. Hoje em dia, não, sem comparação, está muito mais fácil. Mas tem mais matéria, assim, não é mais matéria, mas tem mais dados, né? Tem mais o que estudar, né? Sim. Tem muito mais o que estudar. Porque a gente já era um pouco mais restrito. E aí o que o Kitsuko está falando é verdade. Como é que você visualiza daqui para frente? A gente está vindo, não foi o que aconteceu conosco, apesar de nós termos pego alguns momentos de surtos, né? Como você espera de qual o seu sonho? Porque para nós, assim, eu pego um pouquinho do finalzinho da cólera. Muitos aqui pegaram os surtos da H1N1, mas você está vindo de uma pós-pandemia, uma coisa que nós e aí o que mudou? O que você acha que pode ser diferente? O estágio, eu entrei na área da saúde para trabalhar como estagiária de enfermagem na prefeitura antes do Covid. Então eu trabalhei durante a pandemia, eu trabalhei com pacientes com Covid, eu trabalhava na parte de atenção básica, e depois eu fui trabalhar num pronto atendimento infantil. Então eu peguei ali aquela parte da pandemia e eu senti muita diferença. Só desse momento, assim, eu já senti muita diferença do antes do Covid e o pós-Covid. Tanto da importância da enfermagem ali, quanto hoje eu continuo sendo estagiária, faço agora o estágio da minha faculdade, e a restrição que a gente tem com o paciente é muito maior. Então, a gente não pode fazer tal coisa com tal paciente, porque aquele paciente ali está com síndrome respiratória. Antigamente, não. Antigamente, ali a gente chegava ali... Você pega um plantão às 7 horas da manhã, o paciente está com uma suspeita, você cuida dele o dia todo, 6 horas da tarde no final do suspeita de TB, suspeita de TB positivo. Meningite, peguei uns 3 assim. Criamos imunidade através disso. Eu no pronto atendimento estava lá atendendo uma criança, peguei até no colo. Depois Covid positivo. Eu falei, oh meu Deus do céu, e agora? Isso é dificulta. E você acredita assim que realmente, a gente discutiu na semana passada aquela questão do piso salarial da enfermagem, da questão do reconhecimento, né? A gente falou, foi esse negocinho só encher bexiga, jogar pra cima, bater a palminha, assim, é bom pro nosso ego, mas não é só isso. Não paga boleto. E também não paga boleto. Mas para você que tá no curso, você percebeu assim que não, agora a gente parece que está em um outro patamar mesmo, a enfermagem você acha que daqui para frente vai ocupar realmente o espaço que a gente merece ou não? Eu estava com uma visão, eu assisti o vídeo anterior, antes de assistir, eu estava com uma visão de que iria restringir muito, iria sobrecarregar os funcionários que já estão trabalhando ali, eles iriam contratar menos funcionários por conta desse novo piso salarial. E depois eu assisti e mudou um pouco o meu pensamento em relação a isso. Que a enfermagem não vai acabar. Não tem como. Não vai. Não. E eu acho que aos poucos a gente está conseguindo ali mostrar o nosso empoderamento. O empoderamento mesmo da enfermagem. Uma vez eu participei de bastante curso do Corém, mas como ouvinte, porque eu não sou formada, então eu ia lá como ouvinte e participei de vários cursos, e um desses foi de inserção de DIU. Aí eu cheguei para uma médica e estava conversando com ela, falando que depois que eu me formasse eu ia fazer a capacitação, porque eu queria fazer o curso de inserção de DIU, porque querendo ou não, é uma área que eu gosto. E ela olhou e falou assim para mim: DIU? Enfermeiro não pode pôr DIU. É um procedimento médico. Eu falei, não, é um procedimento que a enfermagem pode fazer. Nós temos a capacitação, é só a gente fazer o curso e a gente pode pôr. E ela ficou tão estressada comigo de eu ter falado que a gente podia. Nossa senhora. O ato médico. E ela olhou pra mim e falou assim, mas quem que vai responder? Pelo enfermeiro? Eu falei, o enfermeiro? Falei, o Conselho Regional de Enfermagem. Esse é um assunto que eu não consegui entrar com o presidente, porque o podcast passado
era mais temático do piso salarial. Mas a gente até deixou um link para uma próxima entrevista com o presidente, que é uma coisa que eu gostaria muito de discutir com ele, que eu vejo hoje, a enfermagem ela tem muito mais conhecimento científico. Sim. Ela tem muito mais embasamento científico, né? E os procedimentos estão sendo cada vez mais simples. Ao invés da enfermagem assumir procedimentos mais complexos, que ela tem esse embasamento científico para assumir procedimentos mais complexos, ou vá fazer um treinamento, se capacitar para assumir esses procedimentos mais complexos, ao invés disso ela está voltando para procedimentos mais simples, uma sonda vesical demora. Sim, sim. É que está sendo sobrecarregado para o enfermeiro, porque o auxiliar e o técnico não pode mais. Exatamente. Então fica só aquela sobrecarga no profissional enfermeiro. Uma pessoa que faz 5 anos de faculdade, mesmo meio difícil, ela tem uma capacitação, um embasamento científico para fazer inúmeros procedimentos que são muito mais complexos, né? Como eu falei, eu venho de uma realidade muito diferente, que lá você faz 1 ano de curso, você vira paramédico, você entuba, você drena tórax. Você tem essa possibilidade de entubar na via, drenar um tórax na via, acessar fazer um acesso central na via. Mas com a nossa cultura, 5 anos de curso. Mas com a nossa cultura, eu acho que a gente não consegue. Mas a cultura, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas esse enraizamento da cultura foi colocado por nós mesmos. Sim. Exatamente. Que aí entra no que o Tsuko falou lá naquele começo, que a gente era secretário de médico. Né? Então a gente foi se apequenando, né? A gente foi ficando lá, mas com a certificação a gente conseguiria mudar isso. Exatamente. Hoje em dia os profissionais com a base que a gente tem, eu acredito que você estudar muito mais, você prestar uma certificação, você mostrar que você tem um conhecimento técnico e científico de um nível mais elevado, né? E você tem essa capacitação de estar assumindo procedimentos mais complexos. Sim. Eu acho que tudo é estudo. Eu conheci um cirurgião que falava que esse negócio de automédica é besteira, que um chimpanzé treinado faz uma apendicectomia. Pô, mas é bem treinado, hein, meu? Aprender. É bem treinadíssimo, chimpanzé. Antigamente, hoje não, que até os médicos, os médicos mais novos, eles têm uma cabeça muito diferente. Mas antigamente tinha-se esse endeusamento do médico, né? O médico ele era um ser superior, que ele vinha de um outro universo, que ninguém podia se equiparar a ele. De verdade. Hoje nós sabemos que é estudo, nada mais do que isso. Tem um curso chamado Dona do Plantão, que tem 2 enfermeiras que são irmãs que falam isso, que 1% é genialidade e 99% é treino. É treino. 1% é genialidade. Então realmente é conhecimento. Você e uma frase que ele cita Cortella, eu adoro Cortella, que ele fala: não julgue o meu conhecimento pela minha formação. Sim, sim. Perfeito. Não julgue o meu conhecimento pela minha formação. Perfeito. Então não significa porque eu sou um auxiliar de enfermagem que eu não tenho conhecimento suficiente. Verdade. Porque eu posso muito bem ser um auxiliar de enfermagem extremamente estudioso. Diferenciado, com certeza. Né? Uhum. Então não julgue o meu conhecimento pela minha formação. Isso eu acho perfeito. Fecha sim, com certeza. Eu acredito até muitas vezes que, aí ouvindo você falar, me dá um pouco de esperança, né? Eu que estou já indo pro meu fim de carreira. Eu estou indo pro meu fim de carreira, né? Porque então aí eu acho assim, eu fico feliz de ouvir que você acredita piamente de que nós vamos continuar evoluindo, porque, como eu disse, a gente foi se apequenando por muitos anos. Nos últimos tempos a gente começou a perceber de fato que a profissão começou a se engrandecer, lógico, com várias situações, incluindo a questão do Corém, enfim, outros embates que foram acontecendo no período, inclusive a questão da discussão do ato médico, que foi uma discussão que inclusive adentrou no Congresso Nacional, e houve um debate muito pesado, e a enfermagem se posicionou muito bem naquela época em relação a isso, conseguiu até alguns avanços, mas eu não percebia isso quando eu entrei.
Quando eu comecei lá como atendente de enfermagem, depois auxiliar de enfermagem, a gente ainda era o secretário do médico. Né? E eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, né? De que a gente parece que agora, de fato, vamos ocupar o lugar que a gente merece, em definitivo, e não só isso, avançar também. Né? A gente já ocupa um espaço de destaque, principalmente por conta da pandemia, que, lembrando que eu sempre comento isso em vários lugares onde eu participo de atos, assembleias, enfim, de que a enfermagem ela sempre se fez presente antes da pandemia também. A gente só não era visto, mas o nosso trabalho são visível, mas o trabalho sempre foi feito. Exatamente. A gente sempre trabalhou muito em prol do paciente e a gente só não tinha essa visibilidade. Não foi a pandemia que nos fez trabalhar. Não, nós sempre trabalhamos. A pandemia só pôs a luz a isso, né? A enfermagem tem que continuar mostrando seu valor. A enfermagem continuar mostrando a sua importância no dia a dia do doente. Do funcionamento do hospital mesmo. Sim. Não é só no dia a dia do doente. Da estrutura toda. Da estrutura hospitalar, da estrutura de saúde e principalmente da estrutura do SUS. A enfermagem ela tem que continuar demonstrando, porque isso vai enraizando dentro da sociedade e a sociedade ela vai começar a ver o profissional de enfermagem como um profissional mais importante, ou que sempre foi importante, mas isso vai enraizar no subconsciente da sociedade e a sociedade vai conseguir perceber melhor a importância desse profissional. Com certeza. Acho importante colocar isso nas escolas de enfermagem também. Eu falo isso porque minhas professoras sempre fortaleceram essa ideia. Nós somos enfermeiras, nós não somos atendentes de médicos, nós não somos empregados de médicos. É uma profissão independente, uma profissão que prescreve medicação, que faz diagnóstico de enfermagem, que prescreve cuidado. E eu acho que isso é importante a gente passar para próximos, né, a gente sempre foi beira de leito, a gente sempre cuidou do paciente. Sim, a gente acabou criando um plano de cuidado de paciente. No momento que vocês passaram a fazer diagnóstico, passaram a fazer sistematização e realmente ter, no final, esse plano de cuidado é a sistematização, porque individualiza cada paciente com seus cuidados. Mas aí se chamava só plano de cuidado. Eu fiz enfermagem como plano de cuidado. E hoje em dia é o processo agora todo esse processo, a partir do momento que surgiu, vocês falando em diagnóstico, vocês falando em exame clínico, exame físico, vocês fazendo diagnóstico, agora a enfermagem vai. Agora vai. Eu noto isso em paciente. Quando eu passo a fazer o ASAI, quando eu passo a fazer o exame físico, eles olham e falam assim: doutora, a senhora é médica? Eles falam com outro olhar diferente. Realmente você cria. Porque a gente realmente examina o paciente. E a visão que a população tem é que quem faz o exame é somente o médico. Sim. Quem tem esse cuidado de olhar o paciente é somente o médico. E não é assim. Não é. Então, a partir desse momento, vocês realmente levantei a bandeira. A partir do momento que eu estou fazendo a sistematização, a partir do momento que eu estou fazendo exame físico, eu estou fazendo realmente todo esse processo. Nesse dia, eu falei: enfermagem, vai. Agora vai. Agora sim somos uma ciência. Sim. É isso, sir. Eu também estou muito feliz com esse podcast de hoje. Poderíamos ficar aqui mais umas 2 horas. Tranquilamente. Nós nem contamos para ela como que as histórias do dia a dia, né? Eu fui uma pessoa que recebeu injeção da minha avó fazendo em casa, né? Vindo do Japão, quem poderia fazer injetável em mim? Eu não consigo saber. Ela fervia a seringa, fervia as agulhas. Até hoje eu tenho os sinais da medicação. Falei: como será que a minha avó não pegou meu nervo ciático? Ela não desespero. Aí era sabedoria. Isso dá um desespero. Seu desespero é esse? Não, é tranquilo. É um negócio assim. É muito legal. É muito legal. Nós ficaríamos aqui horas e horas, tem muita história para contar. Mas é muito legal, eu acho foi um prazer. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Etsuko sabe do tamanho da admiração que eu tenho por ela, ela sabe. Tive o prazer de trabalhar com Etsuko por bastante tempo. E Amanda também, já trabalhei com ela, trabalhou comigo na escola. Já convivemos bastante também. Então, para mim, esse segundo programa foi assim, muito realizador, muito satisfatório, tá? Eu acho que um papo que podia se repetir inúmeras vezes. E vai repetir. Né? Podia se repetir inúmeras vezes.
Então eu queria agradecer as duas, né, por estarem aqui com a gente. Eu que agradeço, e eu acho que quem assistir esse podcast vai ter uma ideia do que foi e do que poderá ser. E do que será. Do que será. Né? Como nós falamos aqui, o fortalecimento, o empoderamento, esperança, a esperança, né, que temos, né? Porque por mais que eu, o André, já estamos nos aposentando, eu como trabalho em escola, sou formador também, pretendo continuar por um tempo trabalhando em escola. Então a gente nunca vai acabar se desligando dessa vida, né? Não, com certeza. Mesmo porque também a gente sabe que a enfermagem é a nossa vida. A gente, pelo menos eu e todos vocês aqui, você também, todas as conquistas, né, não só pessoais, não só financeiras, não só material, mas principalmente de realizar o sonho. Eu entrei na enfermagem para realizar um sonho, infelizmente consegui, e eu espero que você também consiga realizar esse sonho. E muito obrigado, Etsuko, por todo o seu ensinamento e principalmente por ser uma referência à enfermagem. Não só uma referência em relação a tudo que você fez para nós, mas principalmente pela sua parte ética, pela sua competência, e isso eleva cada vez mais a nossa profissão. Muito obrigado. Agradeço, né? Fico emocionado porque existem muitos mitos na cidade de Sorocaba. Eu fico honrado com essa definição e fico muito feliz também. Realmente eu tenho uma esperança, né, de realmente ter uma pessoa nova, né, como a Amanda, com todo esse conhecimento e falando do futuro, nos injeta muita alegria, uma visão do futuro legal. Muito obrigada. Obrigada. É isso aí. Bom, gente, até o próximo podcast. Na terça que vem teremos o nosso novo episódio. Curtam, compartilhem as nossas redes sociais, compartilhem o nosso vídeo do nosso podcast, para que a gente consiga fortalecer o nosso canal e mais gente consiga saber que nós estamos aqui. Um grande abraço, obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Beijo no gordo. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.